Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu, e está acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. Está no ar mais um programa Acordando para o Propósito, e eu quero agradecer você que participou durante toda essa semana aqui com a gente do Acordando para o Propósito. E você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você que tem estado conosco aqui em alguns momentos, também é um prazer poder receber você. Eu quero aproveitar, pedir para você que está aqui esporadicamente e de repente esqueceu de se inscrever no nosso canal, que você faça a inscrição hoje no nosso canal. Na verdade, a gente aqui utiliza, né, aqui a ideia de você instalar o app na sua vida, instalar o Acordando para o Propósito na sua vida. Então, para isso, você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha, pelo menos aí com 10, 20 pessoas que você conhece, pessoas da sua família, para que nós possamos aqui diariamente, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, interagir através do ensino da palavra de Deus, através da reflexão bíblica, de maneira muito pontual e específica, onde nós trazemos aqui uma porção da palavra para poder abençoar a tua casa, a tua família, o teu ministério, a tua vida. E assim tem sido. O Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos ajudado até aqui, e eu agradeço a Deus pela tua participação. Você é responsável por chamar outras pessoas para poder participar conosco. Você sabe que esse mês nós estamos dentro de uma temática. Qual é a ideia? Todo mês, o Acordando para o Propósito terá uma temática, onde diariamente nós trazemos algumas porções, algumas reflexões de textos bíblicos, né, de pensamentos, de reflexões que tenham alguma relação com essa temática, e até também para nós criarmos na nossa mente, no nosso coração, um aspecto de pensar sobre essa temática durante o mês. Esse mês é um mês onde nós estamos aqui tendo como temática o Espírito Santo. Eu posso dizer para você que tem sido uma bênção poder falar sobre o Espírito Santo, viver sobre o Espírito Santo e principalmente poder ouvir vocês aqui através dos nossos comentários, das participações, das postagens no Instagram. Aliás, se você assim desejar, você pode seguir o nosso Instagram, @edvanei_fernandes, para poder você também ver algumas postagens. A gente disponibiliza o link também pelo Instagram, ou se você quiser, aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do grupo do WhatsApp, onde também a gente costuma fazer o envio do nosso programa ali para você. Às vezes você acorda até antes de 6 e 7, e aí você já tem o link ali, você já deixa tudo programado. Mas lembrando que quando você faz a inscrição e aciona o sininho das notificações, você fica por dentro e rapidamente tem acesso a o nosso conteúdo aqui. Aciona o lembrete, você vai receber a notificação, mas participando do grupo, você pode ter ali alguma outra interação conosco, pode fazer o pedido de oração também e pode interagir com a gente. E aí facilita aqui o nosso contato e a nossa interação, tá ok? Hoje é sexta-feira, o dia que a gente faz algumas entregas dos pedidos de orações aqui que as pessoas deixam ao longo da semana, principalmente na quinta-feira, o dia que a gente fala para as pessoas colocarem oração eh, no nosso na nossa parte de comentários do vídeo. E na sexta-feira, assim como nos outros dias nós fazemos orações, mas na sexta-feira nós direcionamos aqui na nossa fala alguns pedidos de orações que recebemos por algumas áreas, por algumas situações específicas que as pessoas colocam aqui no nosso YouTube ou no nosso Instagram, ou solicitam no grupo. A gente tenta, de alguma forma, aqui atender a essas solicitações e pedidos de oração para poder
abençoar a vida daqueles que estão necessitando. E nós intercedemos aqui pela benevolência de Deus e também pela condução do Espírito Santo. E hoje, aqui na nossa sequência, né, o mês aqui do Espírito Santo, eu gostaria de falar sobre o combustível de Deus. E o Espírito Santo, ele é o combustível de Deus para nossas vidas. Nós necessitamos do Espírito Santo. Eu sempre gosto de usar algumas analogias e algumas ilustrações muito básicas que eu gosto de fazer, porque ajudam a gente a ter uma compreensão da palavra de Deus. E você que estava aqui ontem, você viu que eu fiz uma ilustração com a ideia, né, e tenho falado muito sobre isso, sobre a questão da caminhada, sobre a questão de chegar ao destino, sobre a ideia de condução do Espírito Santo. E você teve, né, comigo aqui ontem algumas ideias sobre os benefícios de você ser cheio do Espírito Santo. E hoje eu, assim, a palavra que Deus colocou no meu coração para poder aqui falar com vocês, na verdade até ler uma passagem bíblica, né, porque vai ilustrar bem, porque a própria passagem bíblica ilustra bem o que eu quero falar com vocês, mas vocês de fato entenderem que o Espírito Santo é o combustível de Deus para a sua vida. E eu gostaria muito que você hoje entendesse essa incrível ação do Espírito Santo nas nossas vidas e esta alusão sobre o Espírito Santo nas nossas vidas. E aí eu gostaria de que você que está comigo aqui acompanhando, se você tiver essa oportunidade, por exemplo, você ainda está em casa, você consegue parar 2 minutinhos aqui para poder eu ler um texto da Bíblia e você acompanhar esse texto comigo, eu gostaria muito que você fizesse isso. Agora, se você já se deslocou para o trabalho, você está numa condução, ou você está no ônibus, no carro, dirigindo, e não tem essa possibilidade, eu sei que muita gente leva a Bíblia para o trabalho, e se você tiver, às vezes, no metrô, que você consiga estar sentado, ou você está no ônibus, está sentado, dá para você abrir a Bíblia, faça isso agora, porque isso aqui tem toda uma importância nós abrirmos as Bíblias juntos e podermos ler a palavra de Deus. Então você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Aqui uma parábola, né? Aquela parábola que é chamada parábola das 10 virgens. E é um detalhe aqui muito importante que eu quero, após a leitura, falar com você para depois nós orarmos e agradecer a Deus por essa semana abençoada que Ele tem nos dado. Então diz assim, Mateus 25, a partir do versículo de número 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora.
Essa parábola aqui, obviamente, ela tem todo um significado em relação à nossa vigilância com a vida espiritual, com a volta de Jesus, toda uma relação com aquilo que nós, com a esperança que nos move para a eternidade, deve ser trabalhada como vigilância nas nossas vidas. Mas eu gosto de atentar para algumas coisas, porque Jesus ele usa essa parábola aqui onde ele traz aqui algumas referências interessantes. Primeiro, que ele fala sobre a candeia. E a candeia, ela tem a ideia clara, se você for pesquisar nos materiais que trazem usos e costumes, questões culturais desse tempo bíblico, você vai ver que a candeia era de fato um utensílio para iluminação de ambiente. As candeias serviam basicamente para iluminação de ambiente. E a parábola mostra claramente que 5 dessas virgens, elas eram, insensatas e 5 eram prudentes. São qualificações dessas virgens aqui apresentadas na parábola. Interessante porque essas insensatas, elas pegam as suas candeias, eh consigo, mas não levam óleo. E aí o que que a gente começa a entender aqui? As virgens que são insensatas, imprudentes, elas têm um utensílio, mas não possuem um artifício necessário para o funcionamento deste utensílio. A candeia, para que ela possa funcionar, ela precisa de óleo. No caso aqui, em algumas versões, eu li aqui na Nova Versão Internacional, a NVI, usa a palavra óleo, mas você vai ver em algumas outras versões, por exemplo, na Almeida Revista Corrigida, que aqui que é usada a palavra azeite. Isso significa o quê? A candeia, para poder funcionar, ela necessariamente necessita de estar abastecida. A candeia, para poder funcionar na sua utilidade, ela precisa deste componente, o componente do óleo, o componente do azeite. A sequência da parábola vai falar sobre a questão da surpresa, da chegada do noivo, né, e ali a gente pode ver que as virgens que são prudentes, sensatas, elas vão falar que não há como dividir o que elas possuem, o óleo que elas possuem, o azeite que elas possuem, e que essas outras virgens precisam ir e comprar. Eu entendo aqui dentro desse contexto da parábola, obviamente respeitando aquilo que de fato a interpretação bíblica nos apresenta, que tem todo aqui um quesito relacionado a uma alusão à volta do próprio Senhor Jesus Cristo, a nossa preparação. Eu posso, obviamente, aqui trazer algumas inferências sem ferir o texto, para poder você entender algo importante. Primeiro que, quando na parábola das 10 virgens é apresentado a candeia, o azeite, e a ideia de o azeite ser um componente para que a candeia possa ter a sua utilidade, eu consigo compreender aqui claramente. Primeiro, a candeia tem uma representação direta com a nossa vida, com o nosso corpo. E o azeite tem a ver diretamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a sua representatividade na Bíblia como sendo o azeite, como sendo o óleo, como sendo a unção vinda do Espírito Santo para nossas vidas. Então entenda o seguinte: sem azeite na candeia não há fogo. Sem o fogo não há luz. Sem a luz não há clareza, e sem essa clareza não é possível fazer uma boa vigilância das nossas vidas. Então veja, o Espírito Santo é o combustível de Deus para nossas vidas. Se nós queremos viver essa incrível ação, onde a nossa vida, abastecida pelo Espírito Santo, ela vai arder em fogo,
para poder desenvolver a obra de Deus em nossas vidas e também no ambiente a qual nós estamos inseridos. Lembre-se, é preciso ter azeite na botija, é preciso ter azeite na candeia, é preciso abastecer as nossas vidas com o combustível de Deus, que é o Espírito Santo. Hoje é sexta-feira e talvez você tenha passado uma semana de muita dificuldade. A pergunta é: será se você, ao longo desse período de dificuldade, você tem abastecido a sua vida com o azeite, com o combustível de Deus para a tua vida, que é o Espírito Santo? Talvez o que está faltando na tua vida é acender essa candeia. Talvez o que está faltando na tua vida é poder fazer com que tenha fogo do Espírito Santo na tua vida. E o fogo do Espírito Santo, ele está correlacionado a essa junção desses componentes. Você faz parte de um componente que Deus quer ativar o fogo dele na tua vida. Para tanto, você, enquanto candeia, precisa ser abastecido pelo azeite, pelo óleo, para que de fato possa haver fogo na tua vida. Eu vou repetir para você: a sua vida, o seu corpo é candeia, o azeite é o Espírito Santo. Sem azeite na candeia, não há fogo. Sem fogo, não há luz. E sem luz, não há clareza na caminhada. Talvez você tenha chegado até aqui nesta semana e você já compreendeu. Eu cheguei até aqui porque o Senhor iluminou os meus caminhos. Eu pude ter a presença do Espírito Santo me conduzindo, eu pude ter clareza do meu propósito, clareza da caminhada da minha vida, porque eu tenho sido conduzido pelo Espírito Santo. Então você precisa entender o seguinte: as virgens que foram prudentes, elas estavam atentas, elas estavam perseverantes vivendo cada momento. Isso aqui é algo excepcional. A vigilância demonstra uma perseverança e uma atenção. Aqui no caso da parábola, ela significa o seguinte: perseverança e esperança na chegada do noivo. Perseverança e constância para poder esperar o noivo. Significa para a tua vida: continue abastecendo a tua candeia, a tua vida com o azeite que é o Espírito Santo. Continue abastecendo dia após dia, porque em algum momento esse evento aqui que acontece na parábola é a vinda do noivo, e aquelas que são prudentes, vigilantes, elas vão ter a noção exata da chegada do noivo. Agora, de repente, para a tua vida, o que é o evento que você está esperando? Qual é a concretização que você está esperando? Talvez você não esteja vendo, mas se você estiver abastecendo a tua candeia com azeite, se você estiver perseverante, vigilante, no momento em que Deus der um sinal, você vai estar preparado para poder receber a bênção de Deus, preparado para poder tomar posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Portanto, não pare de pôr azeite na candeia. Quando você coloca azeite na candeia, é a garantia de que o fogo vai ser acionado. E havendo acionamento do fogo, haverá clareza, haverá luz, haverá possibilidade de enxergar. Aquele que vigia sem o azeite do Espírito Santo na sua vida pode ser ludibriado por circunstância, pode ser ludibriado por dificuldades, pode ser ludibriado por qualquer voz, mas aquele que vigia, colocando azeite na sua candeia, estará preparado para acender essa candeia, o fogo ser mantido e constante para dar clareza e luz ao propósito de Deus na tua vida. Por isso eu quero profetizar, não somente esta semana, mas todo este mês que nós estamos passando aqui, conversando sobre o Espírito Santo, que vai ser um mês de derramamento do Espírito Santo na tua vida. Você, enquanto candeia, você vai receber óleo, azeite, unção, para que jamais se apague no altar da tua vida o fogo do Espírito Santo. E eu quero orar aqui nessa manhã para abençoar a tua vida e também para colocar diante de Deus alguns pedidos aqui que nós recebemos, pedidos em algumas áreas e que nós vamos aqui
orar, interceder e colocar diante de Deus. Você que me acompanha, você que está aí tomando o seu café, ou talvez você esteja fazendo o café, ou você que me assiste em outro horário, talvez você, minha irmã, está aí na cozinha fazendo o almoço, você está preparando alguma coisa dentro de casa, você que está, às vezes, voltando do trabalho e está nos escutando, está nos vendo, enfim, se você tem a possibilidade, se há para você esta possibilidade, eu peço que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos, porque nós estaremos orando e apresentando a Deus alguns pedidos que foram solicitados e algumas áreas também que foram apresentadas, certo? Então vamos estar orando. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Nesta manhã, Senhor, onde nós pedimos que tu derrame o nosso espírito sobre as nossas vidas, nós nos colocamos como vasos, como candeias que precisam receber o azeite, o óleo que é o teu Espírito Santo, pois sabemos que somente desta forma nós podemos estar com clareza, com a luz funcionando para enxergarmos os teus sinais, a tua volta, tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas, as circunstâncias que envolvem as promessas que tu nos fizeste. Por isso, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito nesta manhã. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos que estão aqui acompanhando. Faça com que essa palavra seja vivida, que ela possa ser, de alguma forma, tomada para a vida de cada uma pessoa que nos acompanha, assim como eu tomo posse dela para mim. Nos colocamos diante de ti para sermos abastecidos por esse combustível que provém de ti. O Espírito Santo, que é o combustível de Deus para nossas vidas, pode nos levar muito mais longe daquilo que nós podemos fazer com as nossas forças, com os nossos braços, com as nossas pernas. Nós acreditamos que o combustível do Espírito Santo nos conduz para um direcionamento da vontade de Deus. Nesta manhã, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, todas aquelas pessoas que fizeram pedidos através das redes sociais, através aqui dos comentários dos vídeos, a qual nós falamos para as pessoas fazerem isso. Alguns pedidos que talvez eu possa ser que eu não tenha visto, mas tu é o Deus que alcança, porque o ato da pessoa crer já movimenta no mundo espiritual a recepção desses pedidos. Eu quero apresentar, Senhor, a vida de famílias aqui diante de Ti. Famílias que necessitam de cura de enfermidades, pessoas que necessitam de um amparo na sua saúde, pessoas que necessitam de restauração, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida dessas famílias, dessas casas. Traga, Senhor, saúde plena para a vida delas. Traga restauração. Joga por terra, Senhor, toda a enfermidade. Tu que é o Deus que cura, o Deus que tem poder restaurador, o Deus que tem sobre si a autoridade em relação às enfermidades. O Senhor venceu na cruz do Calvário, nos dando, Senhor, possibilidade de ter plena saúde. Por isso nós entendemos que devemos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, mas crendo que esta carne, Senhor, que também é perecível, que sofre com os adventos desse tempo, desta terra, também pode ser alcançado pelo Teu Espírito Santo para poder receber cura. Portanto, eu quero abençoar as famílias, declarando saúde sobre a vida das famílias, das pessoas que compõem a família, pai, mãe, filho, que possam ser abençoadas. Eu também quero, Senhor, orar, Senhor, por aquela mãe que pede o cumprimento das promessas de Deus na vida de seus filhos. Ó, Senhor, toma, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos filhos. Toma, Senhor, a vida das nossas filhas. Toma, Senhor, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, porque eles mesmos são, Senhor, feitura tua, criaturas tuas, filhos teus. Por isso, toma a vida deles, cumpre as tuas promessas na vida, Senhor, deles. Faça com que aquilo que tu prometeu venha ao tempo certo se cumprir, para alcançar a glorificação do teu nome, assim como tu glorifica o teu nome no processo da vida de cada um, tu também glorifica o teu nome através do cumprimento das promessas. Eu também te entrego, Senhor, aqueles que pediram, Senhor, sobre a
questão relacionada ao financeiro de suas vidas, pessoas que estão necessitando de provisão, de um milagre. Senhor, assim como eu tenho falado a Ti, Senhor, sobre recursos, eu creio, Senhor, que pessoas também necessitam de recursos porque querem abençoar a Tua obra, querem abençoar a vida de pessoas, assim como eu creio, Senhor, que Tu enviará recursos, Senhor, para nós fazermos ainda mais questões relacionadas à Tua obra, para poder desbravar novos tempos de abençoar vidas de pessoas, ministério de pessoas. Eu também oro para aquele que tem pedido, Senhor, diante de Ti, recursos para a sua vida pessoal, para a sua vida conjugal, para os seus negócios. Abençoa, Senhor, a vida de empreendedores, pessoas que têm colocado diante de Ti os seus negócios, os seus empreendimentos, que Tu venha abrir as portas dos céus. Senhor, Tu que é o dono de toda a riqueza, o dono de todo o ouro, de toda a prata, aquele que apenas nos dá a oportunidade de administrar as riquezas que existem nessa terra. Tu que é o Deus especialista em transferir riquezas e valores, eu oro a Ti, Senhor. Abençoa a vida deste homem, desta mulher que precisa, Senhor, de uma provisão financeira, que precisa de uma provisão material, que precisa, Senhor, de algo para este tempo relacionado a esta vida. Eu também oro a Ti, Senhor, para pessoas que precisam de direcionamento na vida sentimental. Ó, Senhor, quantas pessoas têm sofrido emocionalmente por conta desta área, mas Tu é o Deus, Senhor, que apresenta pessoas, que direciona pessoas aos relacionamentos que provém dos Teus princípios. Tu é o Deus, Senhor, que constitui casamentos. Tu é o Deus que constitui família. Tu tens poder para poder dar ao solitário, Senhor, o cônjuge, para poder viver em harmonia, em como uma só carne na Tua presença. Diante de Ti, Senhor, neste dia eu apresento esses pedidos de oração, crendo que aqueles que talvez estejam aqui também farão pedidos aqui nessa descrição, farão, Senhor, pedidos neste momento. Então eu peço para que Tu venha acolher também o pedido dessas pessoas que aqui estão conosco neste momento, acompanhando. Toma a vida dos Teus filhos, os conduz, derrama sobre eles o Teu combustível, que é o Teu Espírito Santo, e acenda na vida deles, que é a candeia, o fogo que venha impulsionar para um tempo extraordinário. É o que eu oro a Ti e desde já eu Te agradeço, em um santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu desejo uma semana, um restante de semana abençoado, um final de semana debaixo da presença de Deus, que você possa desfrutar da comunhão. Não deixe de ir à escola bíblica na sua igreja, não deixe de cultuar a Deus, não deixe de viver o tempo de comunhão com os irmãos. Desfrute, porque Deus ele tem aí nos dado esta oportunidade. E você que está acordando para o propósito, seja grato e celebre, porque o propósito de Deus está de pé e você é propósito de Deus. Deus abençoe, um ótimo final de semana e segunda, 6 e 7, eu estou te esperando aqui. Forte abraço.